Amém, queridos? Amém. Então eu quero falar hoje sobre alguns aspectos da nossa vida em Cristo. Não todos, porque são tantas coisas boas que Jesus conquistou na cruz que a gente seria vários cultos só para dizer isso, né? A cura, a distribuição dos dons, né? O cuidado, a graça, tudo que Deus tem para nós, que nos foi dado através de Jesus Cristo. Mas como hoje é um dia de ceia, e como você sabe, a ceia é um momento onde nós celebramos a aliança. Isso é um assunto extremamente importante. Já teve aliança de sangue no Rema aqui? Não, né? No ano passado. O ano passado teve a aula de aliança de sangue. E esse é um dos assuntos mais importantes no reino de Deus, é o assunto de aliança de sangue. Porque, na verdade, o assunto de aliança de sangue explica tudo. Explica por que Jesus deu a sua vida na cruz, explica por que a gente participa da ceia, explica por que nós podemos ter confiança que Ele sempre está conosco. Explica até detalhes que você talvez nunca tenha pensado. Por que Jesus, depois que fez o furo, né, nos pés e mãos dele, lá na cruz, depois ele aparece ressuscitado, ainda com o mesmo furo aqui de lado, aqui. Por que ele tinha que ficar, né? Porque se o poder de Deus veio sobre ele, ele foi ressuscitado, por que Jesus tinha que ainda estar com esses buracos assim, né? Deus tem poder para tapar todos esses buracos, você concorda comigo? Mas um detalhe como esse, por que ele mostrou para Tomé o buraco aqui e aqui de lado? Por que ele mostrou isso? Porque numa aliança que se fazia, aliança de sangue, um dos termos é, além de ter o sangue, tinha que ter cicatriz. Então, o simples fato de que Jesus estava lá com aqueles buracos ali abertos, e Ele está até hoje desse jeito, é porque Ele fez uma aliança comigo e com você. E Ele nunca vai te abandonar. Amém? Quem pode ser grato porque Jesus nunca vai te abandonar? Nem Deus, nem nada. Por causa da aliança de sangue. Então, é um assunto extremamente importante. Explica muita coisa. Explica por que a gente vai ter um milênio. Explica tanta coisa. Explica por que vai ter a grande tribulação. Explica porque tantos detalhes, queridos, que, assim, quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você fica maravilhado, né? Eu estava lendo um livro falando sobre o milênio, eu fiquei impressionado com um detalhe que eu nunca tinha observado. Então nunca tem fim, os conhecimentos da palavra de Deus nunca tem fim, né? Por exemplo, por que os juízos da grande tribulação começam com um rolo com 7 selos? Quando quebra o primeiro, começa o primeiro juízo. Por que João ficou chorando? Eu estava chorando porque não tinha ninguém que fosse digno de abrir os selos, o rolo dos selos. E aí a voz diz para ele, não fique triste, porque o Cordeiro, ele foi morto, ressuscitou, e ele é digno de abrir o livro. E é uma das coisas que a gente... Por que João chora e por que depois ele para... A gente fica pensando, peraí, pelo amor de Deus, vai começar um fogo aqui, vai morrer um monte de gente e João está chorando, por que não começou a matança? Não é isso, querido. O detalhe é muito mais profundo. João estava chorando porque a abertura dos selos era o começo do ritual de retomada de posse da terra para o rei. Por isso que era um rolo, está falando de escritura da terra. Como os ímpios estão, o mundo jaz no maligno, então o mundo que jaz no maligno precisa ser retomado para o Rei dos Reis. Por isso que começa com o rolo. Abre o primeiro, abre o segundo. Todo aquele juízo é um paralelo com os juízos lá que os egípcios sofreram. Israel foi liberto de 400 anos de escravidão e teve as pragas. Assim também o mundo será liberto da influência do maligno através dos juízos que vão cair, e começa quando o rolo é aberto. Por isso que João estava triste e depois se alegrou quando ele começou, porque significa que, por isso que lá na frente no livro de Apocalipse diz assim, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Todo o livro de Apocalipse está ali para mostrar o processo de retomada através de juízo da criação de volta para o Rei dos Reis. E tudo isso está no assunto também de aliança de sangue. É tremendo esse assunto, é uma coisa que explica tudo. É tremendo, tremendo. E é a aliança de sangue que nos garante, por exemplo, a certeza de que alguns aspectos que nós temos na nova vida em Cristo estão se cumprindo e é direito nosso. Diga, é meu direito.
Pessoas às vezes não entendem quando a gente fala essa expressão, é direito teu, é o meu direito. Porque a impressão que dá é que a gente está querendo dar ordem em Deus. Não é? Eu não sei você, mas eu posso dizer isso de cadeirinha, de carteirinha e de cadeirinha. Porque antes de eu entrar na palavra da fé, tinha uma coisa que me irritava demais. É quando os crentes do Verbo da Vida diziam, você já recebeu a palavra revelada? Aí eu ficava revoltado, porque eu dizia, que povo atrevido é esse? Só eles que têm a palavra revelada? Que é isso? Né? Que coisa é essa de direito? E aí a Bíblia mostra claramente que existem direitos e deveres. Diga, direitos e deveres. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está repleta de direitos e deveres. Nós temos deveres, mas também temos direitos. Até porque a aliança de sangue tem direitos e deveres. O problema é que durante muito tempo a Igreja do Senhor sabia dos seus deveres, mas poucos sabem da totalidade dos seus direitos. Entendeu agora? Essa mentalidade de que você é um miserável pecador faz você pensar sempre que você tem muito dever para fazer, porque você é um pecador que não presta. O problema é que você, quando recebeu Jesus, você deixou de ser pecador para ser um filho de Deus. Pessoas se confundem. Aquele texto lá de João que diz, quem não tem pecado já está mentindo. Aí diz, olha aí. Mas, querido, existe uma diferença entre você cometer pecado e você ser um pecador. É diferente. O pecador é aquele que quer viver no pecado. Aquele que quer viver na presença de Deus, mesmo que tenha caído em algum pecado, quando confessa o seu pecado, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. O sangue de Jesus que está sobre a sua vida é o que faz você ser justificado. Quando você confessa o seu pecado, a justiça se manifesta sobre a sua vida. Então você não é um pecador. Você entendeu? Mas se eu tiver a consciência de pecador, o que é que acontece? Eu penso só que a Bíblia é um repleto livro de deveres. E toda vez que alguém diz tem direitos, aí você pensa logo que o cara está querendo ser atrevido, está querendo dar ordem em Deus. Mas, querido, não tem nada a ver com dar ordem em Deus. O direito que nós temos foi o próprio Filho de Deus que nos deu. Não tem a ver com isso. Quando a gente quer andar nos nossos direitos, nós não obrigamos a Deus. Deus já nos deu. Então é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Deixa eu ver. A gente pode até fazer um teatrinho aqui. Deixa eu ver. Vai ser improvisado. Eu não pensei em nada lá em casa, mas é mais ou menos assim. Vem cá, Glaucio. Vem cá, pastor Aurélio. Então, Glaucio, perdoa, tá, Glaucio, mas tu vai ser Satanás. E o pastor Aurélio vai ser Deus, né? E eu sou você, tá? E esse pão aqui são os direitos, tá? Então, vai, Deus me dá os direitos. Só que quando eu vou pegar, vem Satanás e tenta tirar, tenta tirar. E Deus solta Deus, tu já desce, porque Jesus já pagou. Aí o diabo está tentando tirar, tenta tirar, vai. Não, então quando eu exijo os meus direitos, eu não estou exigindo de Deus, Deus já deu, soltou. É do diabo que está querendo tomar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vai, Deus. A Bíblia diz que Jesus era a exata expressão do Pai. E quando ele pagou o preço lá na cruz, ele disse, está consumado. Então, um dos aspectos da salvação é a cura. Então, me dá. Deus me deu a cura. Só que quando eu estou aqui, aí vem o diabo e tal, o quê? Lá vem a diabetes em cima de mim. A diabetes são as chacretes do diabo, né? As diabetes. Alguém sabe o que é chacreta aqui, né? Então, quando eu digo, eu sou curado em nome de Jesus, eu recebo a minha cura. Eu não estou dizendo para Deus, eu estou dizendo para o diabo. E para a minha mente. Amém, queridos? Mas eu fico desconfiado, como tem gente, teólogo e tanta gente querendo dizer que a gente está querendo dar ordem em Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, Deus já deu. Diga, o Pai já me deu. Amém, obrigado, pastor Aurélio. Salva de palmas para os... Amém. Deus já me deu. Os meus direitos o diabo não pode tomar.
Ele não deu, ele não tem direito de tomar. As pessoas se esquecem que esse mundo jaz no maligno. É impressionante. Mas eu te digo, é impressionante. A cegueira que muitos estudiosos da Bíblia têm de se questionar de onde vem o mal. Eu fico impressionado. A tal ponto que esses teólogos vão recorrer a filósofos. Eles vão para os filósofos, porque os filósofos desde a antiguidade vêm questionando de onde vem o mal. Por que pessoas boas sofrem? E ficam nesse diálogo com a filosofia, quando a própria Bíblia Sagrada diz que o mal vem do diabo. Afinal de contas, nós vamos crer na Bíblia ou nos teólogos? Nós vamos crer no que está na palavra ou no que os filósofos dizem? Nós vamos crer no que Deus diz ou no que a minha própria cabeça questionadora fica procurando saber porque eu não tive sorte na vida? É melhor crer no que está escrito na palavra. Amém? Jesus disse, os que creem e praticam a minha palavra, eu direi a quem é semelhante. Esse semelhante é o homem prudente, que cavou profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E construiu uma casa sobre a rocha. E veio as enchentes, veio a chuva, veio o vendaval, veio os ventos. E aquela casa ficou firme, porque foi construída sobre a rocha. O que é a rocha? É Jesus, sim, mas a rocha também é a palavra. A rocha também é a promessa. A rocha também é a realidade de uma aliança que nós temos com Ele. Você está entendendo, querido? Então, nós não podemos dar bobeira de ouvir o que a mente da gente diz, ou o que o diabo diz, ou o que as pessoas dizem, porque ninguém sabe o que está no seu coração. Amém? Então, se esse é um dia de ceia, é um dia da gente festejar os aspectos, as bênçãos, os direitos que nós temos. Como foi aqui o pão que eu mostrei, Deus já me deu. Eu não vou questionar a Deus, mas esse povo fica questionando, Deus, por que tu permite que eu sofra? O mundo jaz no maligno, e tudo que você conquista dos seus direitos é pela fé, querido. Não tem outro jeito, amém? Veja, eu não estou dizendo que quando você está padecendo necessidades financeiras, ou quando está padecendo alguma enfermidade, é porque você não tem fé. Também é outra mentira que se diz por aí. Se diz por aí que nós, da palavra da fé, dizemos que a pessoa está doente é porque não tem fé, porque não ganhou dinheiro é porque não tem fé, está desempregada é porque não tem fé. Não, isso não é verdade. Amém. É impressionante como esses críticos são reducionistas, porque sabe que não vão ter razão. Mas se a gente for para a palavra de Deus, você vai entender claramente. Em primeiro lugar, é verdade que a fé, eu não posso ser o juiz da tua fé, porque somente tu sabes se tu crê ou se não crê. Em primeiro lugar, é isso. Então, eu nem posso dizer que você tem muita fé, também não posso dizer que você é um pano de fazer café, né? Pouca fé, né? Eu não posso dizer que você é pouca fé. Já viu que você põe o pó, tem gente que é coador, né? Filtro de papel, pouca fé. Mas eu não tenho condições, nem em Deus, nem na palavra, de julgar a sua fé. E eu sei lá por que as coisas não estão dando certo. O meu papel e o papel dos irmãos é pregar a palavra. Porque a Bíblia diz que é pela palavra que vem fé. Romanos capítulo 10. Mas esse mesmo capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Logo depois, no versículo, logo depois desse aqui, Paulo diz assim, mas porventura os israelitas não ouviram? E aí ele mesmo responde, sim, ouviram. Mas peraí, pastor, então como é que pode ser isso? Se a fé vem pelo ouvir a palavra, os israelitas ouviram e não tiveram fé? Como é que isso pode ser? Porque tem um ouvir que é diferente, querido. O ouvir que é totalmente livre de preconceitos. Não tem preconceitos teológicos, não tem preconceitos de nada. Simplesmente você recebe a palavra e crê no que está escrito. Esse ouvir gera fé. E tu sabes, quando você está com uma enfermidade, com um problema de uma conta para pagar, dificuldades na família, qualquer que seja o problema, que no final, no problema, só quem sabe o que está você passando é você e Deus.
É verdade ou não é? Só você e Deus. Então, o aspecto da fé é extremamente importante. Mas sabemos também que as pessoas às vezes não usufruem, não é só porque tem pouca fé, não é porque é um coadorzinho de café, não. Às vezes as pessoas não usufruem porque não sabem. A Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, o papel do pastor, o papel dos ministros, deve ser sempre trazer o conhecimento da palavra para os irmãos. Amém? Quantas e quantas vezes eu vi isso acontecendo? Ministrava-se a palavra, parecia que ninguém tinha recebido nada. Ministrava-se a palavra, parece que ninguém recebeu nada. Ministra-se a palavra e parece até que realmente ninguém está nem ligando. Só que lá adiante a pessoa passa por um problema, lembra daquela palavra, o que foi depositado vem à tona e a pessoa aí reconhece, eita, aquela palavra foi boa, agora eu estou vendo. Então, o semeador sai a semear. A gente semeia, mas quem dá o crescimento é Deus. O nosso papel é ministrar a palavra. Então, estou aqui hoje para ministrar sobre esses aspectos. O primeiro aspecto que eu queria falar é sobre o descanso. Diga, descanso. Eita, no dia de hoje, descanso é um negócio que parece que é fácil, mas não é não. A gente estava até conversando, acho que foi com a Kátia, né? Cadê a Kátia? Está aqui? Rapaz, como os dias de hoje são ansiosos. Né? Os dias, não estou nem dizendo você. Todo mundo hoje em dia é ansioso demais, querido. Muito ansioso. Tá? É todo mundo preocupado. É aquela história, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Não, realmente tempo é importante. Mas eu diria que tempo, a sua confissão não deveria ser tempo é dinheiro. Eu acho que você deveria dizer, tempo é vida. Porque 1 minuto na presença do Senhor, a plenitude de vida. 10 minutos, a mais plenitude ainda. 1 hora de oração, a mais ainda. E se tempo é dinheiro, pense bem comigo, se você passa 1 hora de oração, você perdeu 1 hora de dinheiro. Então, mais importante do que dizer que tempo é dinheiro, tempo é vida. É o momento que você pode aproveitar de comunhão com Deus. Mas a gente vive tão preocupado em ganhar dinheiro, em ser um sucesso, em ter influência, em fazer, como eu estava falando, né, com o Cátia, rapaz, tem uns negocinhos que está irritando, vamos fazer a minha network. Então não é rede de influência, agora é network, tudo agora mudou, o vocabulário é diferente, e tudo é pautado para que você seja um sucesso, para que você dê resultados. Queridos, nenhum resultado vale a pena se ele foi a preço, ao custo do teu tempo com Deus. Na hora que você está morrendo, aí você vê isso. De que adianta ter uma grande network, tem tanta gente que influencia, está ganhando um monte de dinheiro e perder a sua vida. Ou no momento que você precisa de uma intervenção do sobrenatural, não acontecer porque a tua fé está bem pequenininha, porque você gastou o seu tempo só na ansiedade da vida. Como disse o Senhor Jesus Cristo, é aquele tipo de semente que os cuidados da vida e a fascinação das riquezas sufoca. E eu acho interessante que essa palavra corre. Olha como Jesus sabia 2000 anos antes o que ia acontecer no dia de hoje. Hoje as pessoas estão sufocadas. É por isso que é tanta crise de ansiedade, síndrome do pânico, e tudo mais, porque você está sempre debaixo de um sufoco para ganhar dinheiro. Será que eu estou dizendo uma coisa diferente, que não é verdade? Então, o que acontece? Descanso é algo muito precioso para o filho e a filha de Deus, ainda mais nos dias de hoje. Um descanso que nós não estamos falando de botar os pés para cima e ficar, vou tirar 2 horas de cochilo. Não é isso aqui não, querido. O descanso de Deus é algo espiritual, é no seu coração. O mundo pode estar em guerra, mas você está no descanso do Senhor. Querido, somente alguém que sabe quem é em Cristo Jesus e sabe o que é o preço e o peso e o poder de uma aliança pode estar descansado mesmo que o mundo esteja em guerra. É algo muito mais poderoso do que ter 20 mil reais de salário todo mês. Porque 20 mil reais de salário pode te dar o descanso de pagar as contas.
Ou o descanso de pagar uma mensalidade de um carro novo que você comprou. Mas na hora que a desgraça vem, 20 mil não vai valer nada. Na hora que a tristeza vem, 20 mil não vale nada. A depressão, a ansiedade. O máximo que 20 mil vai te dar é você fazer uma consulta de R$1.000 com um especialista na área de psicologia, ou então tomar algum remédio, mas isso não vai resolver a raiz do problema, porque a raiz do problema é espiritual. Você entendeu? A raiz do problema. É tão bom saber que nós temos um descanso na parte do Senhor, porque esse descanso vai livrar você de gastar dinheiro com remédio. Esse descanso vai livrar você de não ficar em depressão, em tristeza e ansiedade. Esse descanso vai te dar noites de sono tranquila. Esse descanso vai fazer você ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá para Levítico capítulo 16, versículo 20. A partir do versículo 20, melhor dizendo. Glória a Deus. Levítico 16, do 20 ao 22, é aquele episódio. Deixa eu te dar um apanhado aqui, o que é? Esse aqui é o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. E Deus determinou para que os israelitas pegassem 2 bodes. Enquanto você vai abrindo aí, então, Levítico 16, 20 e 22. Quanto mais eu leio e estudo a palavra, mais maravilhado eu fico. Abriram? 16. Levítico 16, do 20 ao 22, diz assim: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, aqui é o seguinte, um outro bode que era sacrificado e o sangue era aspergido pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, é o segundo bode, porque o primeiro bode foi sacrificado. 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, presta atenção aqui, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Veja, 2 bodes, um era sacrificado, morria. O outro bode ficava vivo, mas recebia todas as iniquidades. De que ele está falando aqui? Diga Jesus. Diga Jesus. Jesus, os 2 bodes representam Jesus. A morte vicária, a morte que derramou o sangue, e também aquele que recebeu todas as iniquidades. Como é que diz Isaías? Vamos lá, Isaías 53, vamos abrir a Bíblia. Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lembra aqui do pãozinho aqui que Deus me deu? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, lembra, o sacerdote impunha as mãos sobre o bode e declarava tudo isso sobre o bode. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então aqui está falando do outro bode que foi morto. Os 2, está vendo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembra do sacerdote? Todas as iniquidades de Israel sobre esse bode, ou o segundo bode aqui. Nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Os 2 bodes lá do dia da expiação representam o que Jesus Cristo fez. Amém? Então, em Levítico aí também, no mesmo capítulo 16, mais adiante, versículo 29 até 31,
Levítico 16, do 29 ao 31, está escrito assim: isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrine de vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso, diga descanso. Descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. O que Deus determinou para Israel era uma figura, era um símbolo, era uma simbologia daquilo que ia acontecer no futuro. Então, o de sábado de descanso, em que eles faziam esse negócio dos 2 bodes, na verdade prefigurava o que Jesus Cristo ia fazer na cruz de Calvário. Ele ia ser o bode que ia ser morto, ao mesmo tempo seria o bode emissário. Ele morreria, mas também seria enviado para o deserto. Está comigo aqui? Ele receberia todas as iniquidades. E naquele dia era um dia de descanso. É por isso que em Hebreus capítulo 4 diz que nós que cremos entramos no descanso. Há um descanso para o povo de Deus. E esse descanso é um descanso espiritual. Mas pessoas religiosas geralmente tendem a pensar assim: sim, quando eu morrer, eu ficarei, né? A pessoa chega na beira do caixão, aí, fulano descansou. Mas o descanso que a Bíblia está dizendo é um descanso espiritual. Jesus não disse: eis que vos dou a paz, e é a paz que excede todo o entendimento, que o mundo não dá, só quem dá é Cristo. Que paz é essa? É a paz do descanso. Amém, queridos? Então, quem realmente anda em fé é aquela pessoa que, o mundo está se acabando, não vai acontecer nada. Não, a pandemia e o povo morrendo, e todo dia não vai acontecer nada. Comigo não. Porque cada um dá conta de si. Mas eu te digo, se você tiver por um momento medo, porque medo é o contrário de fé. E quem anda em fé, anda no descanso. Você entendeu? Você está comigo? Estão entendendo? Isso vale para tudo na nossa vida. Você tem que ter aquela convicção: não, eu não vou morrer antes do tempo, eu vou morrer no tempo certo. Todo dia eu confesso essa palavra, que se eu fosse você, confessaria também. Eu digo: Senhor, obrigado, porque eu sei que eu vou terminar os meus dias aqui nessa terra com integridade espiritual, integridade na alma, nas emoções, e integridade no meu corpo físico. Amém? E isso não é para meu bel prazer, não, é para honrar o nome do Senhor, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. E o que é que eu ou você tem de diferente de qualquer outro irmão? Eu não sei, é melhor você parar com essa história de se comparar. Você é um ser único. Ninguém no passado jamais houve ninguém como você, e no futuro jamais encontrará outra pessoa como você. Você é a pessoa perfeita para estar neste tempo, nesse espaço e neste lugar, e não existe outro igual a você. Logo, o que Deus tem para a sua vida é único. Mas eu te ligo também e te advirto: é único, mas também você é responsável para chegar até o final da tua vida. Lembra? Direitos e deveres. O teu dever é manter o teu corpo sadio, tua mente sem lixo e teu espírito salvo. Amém? Valeu, David. David está dando aqui. Então, levanta. Isso é o dever da gente. Ser fiel até a morte, e receberás a coroa da glória. Então há um descanso, que lá está descrito em Hebreus capítulo 4. E como nós dissemos, e nós já lemos várias vezes. Um outro aspecto da nova criação tem vários, né? Mas eu vou falar aqui sobre a palavra de Deus.
A palavra de Deus é um benefício muito grande, querido. Na verdade, nós estamos aqui sentados hoje à noite aqui porque estamos ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a rede de conexão de Deus com você. Você entendeu? É a palavra de Deus que fala a vontade de Deus. Na verdade, até lá em 1 João fala que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, né? E o que significa segundo a sua vontade? É o que está na palavra. Por isso que Jesus Cristo disse àqueles fariseus, né? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, querido, eu dou de todo o meu coração, se você não lê profundamente a palavra de Deus e medita, você está perdendo tantos tesouros, tantos benefícios. Sabe? Um negócio como esse, de você ver quantas revelações tem isso já te anima, já. Rapaz, isso é uma das múltiplas provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem poder de gerar fé, de trazer revelação. Queridos, quando eu estava naquele grande abismo da minha vida, em 1994, eu me lembro que eu orava em lágrimas: Deus, me ajuda, eu estou sozinho, eu preciso de uma direção. E o Espírito Santo dizia: vá para tal livro, capítulo tal. E eu ia e estava lá a resposta. O que eu acho impressionante disso é que Deus bem poderia dizer diretamente para mim, né? Eu estou contigo, ou um sonho, ou uma revelação. Mas o que é que ele dizia? Vá lá para a Bíblia. Porque ninguém pode criar atalhos com Deus, não, tá? Tem gente que pensa, para aquele Bíblia é só orar. É um atalho perigoso. Se a gente só ora e não vai para a palavra, você corre o risco de ter delírios e pensar que é revelação do Espírito. A única peneira confiável, o único filtro confiável que você tem de qualquer sonho, ou qualquer revelação, ou profecia, ser de Deus é a palavra. Se não tiver na palavra, não é de Deus, nem aceite. Tem gente que fica sendo guiado por sonhos. Isso é um perigo, querido, um perigo. Eu já tive todo tipo de sonho que você possa imaginar. Sonho só é de Deus quando está de acordo com a palavra. Se não tiver, não é de Deus, é perigo, tá? É bomba mesmo, perigosa. Daquela que deixa qualquer um desnorteado. Então, precisamos entender, como disse o A.W. Tozer, né? Que não se pode viver, a palavra e o Espírito são as duas asas da vida cristã. Um pássaro não voa com asas, ele voa com duas. Então você tem que estar com a palavra e com o Espírito. E eu aconselho você a se aprofundar na palavra. Amém. Então, em Salmos, vamos lá, Salmos 107, 20. Temos tempo, estamos 19 horas e 26 minutos. Ainda tem uns 15 minutos aí de... Salmo 107, 20. O que é que está escrito aí? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. De que ele está falando aqui? Está falando da experiência sobrenatural dos israelitas no deserto. Mas, pastor, olha aí, tem alguma coisa que não está encaixando. Sabe o que é, pastor? A gente sabe que o mar vermelho abriu, a gente sabe que Deus enviou codornizes. Ele fez tanta coisa sobrenatural, né? E curou, também trouxe juízo e tudo mais. Levantou a serpente de bronze, não teve tudo isso? Mas onde é que está a palavra aí? Querido, tudo isso aconteceu só porque havia um ministro da palavra chamado Moisés e uma palavra de Deus que era enviada a ele. E ele passava a palavra de Deus para o povo, porque o povo tinha medo. A primeira vez que Deus se manifestou no monte, a Bíblia diz que o terror foi tão grande que, misericórdia, eles não queriam nem, vai tu, Moisés, é tu mesmo, que a gente não quer mais. Se a gente pudesse ver Deus aqui, eu não sei quantas pessoas iam aguentar, não. Porque a presença do Senhor é poderosa, é o Criador do universo. Você já pensou? O povo tem medo de passar perto de uma usina
atômica por causa da radioatividade, tu imagina Deus, isso a usina atômica, um reator nuclear, não é nadinha comparado com Deus. Você entendeu? Então havia isso. Mas aqui está dizendo que ele enviou-lhes a palavra e os sarou e os livrou que lhes era mortal. Ou seja, a conexão do sobrenatural de Deus, mesmo do Velho Testamento, veio através da palavra ministrada por Moisés e pelos profetas. Não tem como ter Deus sem a palavra. Não tem como. Qualquer manifestação sobrenatural que não tem a palavra, eu não recebo, eu não aceito, eu não creio. E aconselho você a não crer. Porque muitos espíritos há no mundo. Há manifestações malignas que podem até materializar coisas. Coisas, querido. Você vê como a coisa é pesada. Então, a única forma de a gente saber se algo é de Deus é pela palavra. Diga, pela palavra. Você pode dizer comigo, graças a Deus, porque Deus me deu a palavra. Agora veja que coisa maravilhosa. Vou derrubar uma vaca sagrada, um bezerro de ouro agora. Vamos derrubar um bezerro, meter a paulada e quebrar ele todinho. Fazer como Moisés. Moisés pegou, quebrou, esfarelou tudinho o ouro, botou no rio o ouro e obrigou o povo a beber aquilo, para eles deixarem de ser besta. Não fizeram o negócio, agora vão beber água cheia de ouro ali. Vamos quebrar uma vaca sagrada agora? Vai lá, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 12 ao 14. Essa vaca aqui vai acabar com a religião de pessoas. Né? No versículo 12, ele vai dizendo várias coisas aqui, né? O Senhor Jesus Cristo, ainda bem que foi Jesus, graças a Deus. Graças a Deus foi. Tudo quanto, pois, todo mundo abriu? Mateus, é bom você abrir, que é uma vaca sagrada, um bezerro que vai ser quebrado agora. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, Mateus 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Presta atenção em cada detalhe aqui. Ele está primeiro dizendo que o que você quer para você, deseje para o outro. Eu quero ganhar muito dinheiro. Quem quer ganhar muito dinheiro aqui? Vá, levanta a mão, vai dizer que a pessoa quer salário bom, a pessoa quer vender as coisas. Não quero não, sou um coitadinho. Não, você quer salário, você quer dinheiro. O trabalhador é digno do seu salário, é ou não é? Tudo que você quer, deve desejar para o outro. Eu quero um bom emprego, mas pai, abençoa o Wesley que tem um emprego melhor do que o meu. Mas hoje em dia o povo fica pensando assim, ixi, o Wesley tem aquele emprego. Sei não, e se eu, coitado aqui, sem ter nada, bem que eu merecia, é inveja. Em vez de querer a bênção do irmão. E aqui ele está dizendo, tudo que o povo, que os outros, você quer para você, queira para o outro. Mas o que é mais interessante nesse versículo aqui, é que ele diz, isto é a lei e os profetas. Você prestou atenção que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, está dizendo aqui, o fato de você pensar no outro antes de você, resume todo o Velho Testamento. Ixi, que paulada, né? Mas a paulada não terminou aqui, isso é a primeira, para bater na cabeça do bezerro. Mas ainda tem mais aqui. Ele diz assim, olha no 13, está continuando, diga, continuando. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Aí a religião diz, está vendo? É a moinha de Jeová. Quanto mais o crente sofre, é porque a porta é estreita. Alguém já viu um negócio como esse aqui? A porta é estreita, irmão. É apertado. Né? Então, isso é um engano, é uma mentira, não é isso que ele está dizendo aqui. Como assim, professor? Ele está dizendo que é estreito e apertado o caminho. Agora vamos lá. Deuteronômio 5,32, vamos lá. Deuteronômio 5,32. Vamos para alguns textos aqui para depois voltar para isso, tá?
Deixa guardado lá, Mateus 7? Mateus 7, tá? Deuteronômio 5:32. Só vou citar 2 versículos, porque tem mais uns 5 aqui. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviarei nem para a direita, nem para a esquerda. Diga comigo, é para manter, diga assim, é para se manter na linha. Nem para a direita, nem para a esquerda. Agora vamos lá, Josué 1:7. Estamos aprendendo aqui, tá? Estamos quebrando uns bezerros aqui, tá bom? A religião é nojenta, só faz fazer a gente ficar preso. Mas Jesus nos trouxe vida em abundância. Josué 1:7 diz assim, tão somente, Josué 1:7. Ele está falando para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedidos por onde quer que andares. Diga comigo, tem que se manter na linha. Diga comigo, o caminho é estreito. Tá sacando? Por isso que Jesus Cristo disse, toda a lei e os profetas. Nem desvie para a direita, nem para a esquerda. Porque o caminho é estreito. Mas o caminho é largo e a porta é larga dos que vão para o inferno. Porque eles não têm limites, não têm eira nem beira, vivem no pecado, não estão nem aí. Eles se desviam para a direita, para a esquerda, vai mais adiante, vai para o lado, vai para trás. Eles são tudo desviados. Mas você não é assim. Você entendeu? A porta e o caminho é estreito porque é delimitado. É o caminho da obediência para a palavra de Deus. Esta obediência, neste caminho estreito, leva à salvação. Já a porta larga não tem limites. A porta é estreita também porque ela é segura. E você vê que logo adiante, em Mateus capítulo 7, onde a gente já estava, ele diz no versículo 21. É por isso que ele diz isso aqui. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Lembra? Caminho estreito, nem se desviar para a direita, nem para a esquerda. 22. Muitos naqueles dias vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, operar nos dons não é prova de que está correto. Como é possível, pastor? Como é que Deus aprova? Os dons são irrevogáveis. Deus deu e Ele deu com um propósito. Trazer salvação e cura. É possível operar nos dons e ainda está errado. Principalmente quando se afasta da palavra. Eu prefiro dar uma profecia, tendo absoluta certeza que Deus está falando, do que querer mostrar serviço para vocês e todo domingo dar uma profecia. Porque eu já me desvio para a direita e para a esquerda. Um passo de cada vez, preceito sobre preceito. Nem para a direita, nem para a esquerda. E ele diz no 23, então lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Para um pouco para pensar, como é que alguém flui nos dons, opera a expulsão de demônio, e ainda Jesus disse que não conheceu eles? Porque para acontecer isso, o cara tem que ter usado o nome de Jesus, não é? Sai em nome de Jesus, demônio. Então, como é que Jesus disse que nunca conheceu? Porque Deus sabe que você pode receber os dons, mas Ele está analisando o seu coração. Por isso que quando a gente chega nessa mesa, tem que chegar com o coração puro. Porque nessa mesa é o vale da decisão, onde Deus prova o coração. E Ele sabe se a gente está sendo fiel ou não. É isso que significa caminho estreito e porta estreita.
Mas não aquilo que o povo diz, o sofrimento é a porta estreita, né? É a moinha de Jeová, ou coisa parecida. Não, queridos. A palavra de Deus é a porta estreita. A obediência à palavra é a porta estreita. Mas sabe quando ela fica mais agradável, né? Você passa, mesmo sendo estreita, mas você passa tranquilo, quando você está procurando receber cada vez mais da palavra e praticar a palavra. Quem pode te acusar de alguma coisa, se for desfiel naquilo que Deus diz? Ninguém pode acusar você. Amém? Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é que Paulo estava dizendo? Eu estou andando pela porta aqui, pelo caminho estreito, nem para a direita nem para a esquerda. Se vocês seguirem junto comigo, você anda no meio aqui comigo. Amém? Outro aspecto maravilhoso é a vida. Diga vida. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus Cristo disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Muita coisa do que a gente recebe de Deus, de cura, por exemplo, está relacionada com a vida de Deus. Como diz o irmão Reagan, Zoe. Zoe no original no hebraico, ou no grego é a palavra Zoe, é vida, a própria vida de Deus. Deus deu da sua própria vida, enviando Jesus. Jesus deu a sua própria vida. Como diz aquele antiga canção, Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana. Quem lembra dessa música? Hosana. Que música maravilhosa. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Glória a Deus. E por fim, eu quero falar sobre o último aspecto que é extremamente importante da nova vida, que é a fé. Pessoas pensam assim, eu não tenho uma fé grande. Queridos, a Bíblia diz que Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te. O que isso significa? Que a medida de fé que você recebeu, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, já é suficiente para você viver o melhor de Deus. A questão não é que você tem pouca fé, né? Você não é filtro de café. O problema é que você não pratica ou opera essa sua fé. Você não pratica. Como é que eu pratico a minha fé? Primeiro, praticando o que está escrito na palavra, confessando o que está escrito na palavra e crendo no que está escrito na palavra. Você vai fazer sua fé ficar ativa. Amém, queridos? Mas se eu ficar pensando e se enchendo só de bobagens que há no mundo, isso não vai operar a sua fé. E a medida de fé que você tem não vai fazer nada. Veja, eu falei aqui, nós temos direitos. Diga, eu tenho direitos. Os direitos que você tem nessa nova aliança é suficiente para viver uma vida de sucesso aqui. Mas se essa vida não está se manifestando, eu posso te dizer que você não é pior nem melhor do que qualquer um dos nossos irmãos ou de qualquer pessoa no reino de Deus. O que deve estar acontecendo é que talvez você não tenha conhecimento do que tem na palavra a seu respeito e talvez você não esteja confessando e crendo no que está escrito na palavra. Mas se chegar ao conhecimento e você confessar e crer no que está escrito, persevere até o fim, como diz a palavra, resista ao diabo, porque ele é quem quer que você não usufrua dos benefícios, como nós fizemos aqui no teatrinho. O diabo, ele quer tirar o benefício. Por quê? Porque ele sabe que se você vive na miséria, na tristeza e na doença, pode ser que você comece a murmurar contra o Senhor.
E é isso que é agradável para o diabo, entendeu? Ele está esfregando as mãos. Louco que você comece a murmurar de Deus, que você venha a chorar e dizer, como a minha vida não presta, eu não sei, eu não tive sorte, e essas coisas todas que não geram vida, não gera fé, não gera mudança, ninguém vai ter misericórdia de você falando isso e mudar, porque tem coisas que só Deus pode mudar, querido, e Deus não muda pelo nosso choro, Deus muda a nossa realidade quando tomamos posse daquilo que já é nosso direito. Na verdade, Ele já deu. É a unção do Espírito Santo que vem e te ajuda. Quando eu estou doente, eu não devo dizer, Senhor, me cura. Ele já curou. Ele já deu cura. Mas é verdade que a manifestação da unção de Deus que opera a cura, então vem de Deus a unção. Mas Ele já deu. Mas lembra de Efésios capítulo 1, versículo 3, o que é que está escrito lá? Vamos abrir, porque hoje é dia da gente abrir, tá? Hoje nós vamos abrir a Bíblia. Quem sabe tu anota aí, deixa marcado. Vamos lá, para ninguém dizer que não foi dito e que você não teve a oportunidade de Deus de ser mudada a sua vida. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte ou com todo tipo de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já te abençoou, mas ele está dizendo aqui que está na região, é uma bênção espiritual que está na região celestial. Porque no céu é lugar de perfeição. E quando Jesus pagou o preço e disse, está consumado, e Ele levou o sangue dele, na presença, no templo não feito por mãos humanas, do qual o que tinha aqui era só uma figura, que está lá no céu, e Ele levou o sangue da expiação dos pecados, Ele tirou o pecado do mundo, e ao mesmo tempo nos deu direito e acesso a essa aliança, que faz com que todas as bênçãos de cura, de milagre, de provisão, de paz, da palavra, da revelação, do descanso, tudo mais, você tenha acesso. Mas essas bênçãos estão na região celestial. Deus já deu. O que faz a mão de Deus operar e manifestar na sua vida é a fé. Veja, a fé não tira de Deus, nem obriga Deus. A fé faz você receber aquilo que está na região celestial. Como o diabo sabe disso, porque ele é um ser espiritual, e ele sabe que tudo é pela fé, então o que é que ele faz? Ele tenta perturbar a tua mente, para que você não receba pela fé o benefício das bênçãos que já foram dadas, mas que pelo contrário, você receba, infelizmente, pela fé, a maldição que há no mundo. Então tu começa a pensar, meu Deus, será que eu estou com câncer? E essa dor que eu estou sentindo, pronto, já está gerando fé na desgraceira. Meu Deus, tanta gente boa, e o pastor fulano de tal que morreu, e a irmã de oração cicrana de tal. Aí você, né, o diabo, ele perturba tanto a tua mente que tu vai vendo os exemplos de gente mais fiel, que é para você não ter apelação, meu amigo. Se o povo santo morreu, tu imagina tu. Se o pastorzinho fulano de tal morreu na miséria e ninguém se lembrou dele, imagina tu. Está vendo como o diabo usa? Trabalha. Se a tua vovozinha sofreu com dores lá na cama, quem é tu? Lembra que eu disse, você é um ser único. Nem o teu pai, nem o teu irmão, você é único, Renato. Ninguém é igual a você, nem nunca será. Mas não é porque você é Deus, é porque Deus fez cada pessoa importante aqui nesse mundo. O que Deus tem para o Renato é diferente do que Deus tem para o pastor Aurélio. Mas o diabo sabe que o que Deus tem para o Renato é muito grande. Então o que é que ele faz? Ele começa a botar tudo quanto é pensamento negativo. Informação negativa, que é para o Renato começar a reclamar da vida. E aí você começa a pensar só o que não presta.
que não gera fé, que não gera solução. Porque eu me digo, se você ficar se analisando, eu não tive sorte na vida, vai mudar alguma coisa na tua vida? Vai não, pode até mudar para pior. Para melhor não vai não, viu? Se eu ficar pensando, será que eu estou com um câncer? Vai melhorar? Vai não, vai piorar, porque agora eu estou começando a acreditar numa desgraça. Pastor, mas não é verdade que coisa ruim acontece? É verdade. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e sobre injustos. Mas sabe o que é diferente? É que o justo, por causa dos seus direitos em Cristo, e porque já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, tem o benefício do acesso à presença de Deus. E pode, pela sua fé, usufruir desses benefícios. Não é pelo choro, é pela fé. Diga, pela fé. Que grande bênção Deus deu para nós ao depositar uma medida de fé. Lembra? Esta é a vitória que vence o mundo. O mundo, tudo que há no mundo. E o que é? A tua fé. Não é o diploma, não é papai, não é mamãe, não é curso de pós-graduação na Sorbonne, lá na Suíça, não sei aonde. Isso tudo é muito bom. Mas nada disso vence o mundo, a não ser a tua fé. Entendeu agora por que a gente dá tanto valor à fé? A tudo. Mas como é que eu vou andar em vitória se eu não for fortalecido na minha fé? Como? Não tem como, querido. A única forma de eu me manter aqui em pé é pela misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus, ela flui sobre mim por causa da minha fé. Porque se eu for um incrédulo ou alguém que só pensa no negativo, eu não posso usufruir nem da misericórdia e nem da graça de Deus. E quando a coisa ruim acontecer, eu vou dizer, oh meu Deus, eu não tive sorte, oh Deus, muda a minha situação. Não é ilegítimo o clamor, mas você precisa entender que há um aspecto mais elevado do que o clamor do choro. E esse aspecto é a firme convicção da fé. Saber que o que foi pago na cruz do Calvário é mais do que suficiente para você ter acesso à santa presença de Deus. Foi o sangue de um justo, na verdade o sangue mais precioso do universo, o único justo que já existiu, aquele que não tinha pecado. Quando ele derramou o seu sangue, foi aberto e rasgado os céus, assim como rasgou o véu que separava lá no templo, querido. Aquele símbolo, a Bíblia diz que quando Jesus disse está consumado, veio um terremoto e o véu rasgou de cima a baixo, ou seja, mostrando que foi o próprio Deus que rasgou. A gente não tinha condição de rasgar de baixo para cima. O próprio Deus rasgou para dizer que você é bendito, você é salvo, você é filho de Deus, você não é um pecador, você é um homem, uma mulher, uma criança, um menino que é especial para Deus e é único. Olha as tuas digitais, prova que você é único. Não é interessante que a digital daqui é o que é mais usado? Porque todos os outros dedos são tocados por esse. Você sabia que nós conseguimos comer e crescer e fazer por causa desse dedo aqui, ó. Porque esse dedo que me faz pegar e apoiar. E esse dedo tem a digital que te prova que tu é único. Não tem outro. Daqui a 300 anos, se Jesus não tiver voltado, não terá outra pessoa como você. Eu olho para as minhas filhas gêmeas, e talvez você diga, não, é um pouco diferente uma da outra, mas elas são univitelinas. E tem muitos gêmeos aí que são, você olha para um, olha para o outro, não sabe qual é a diferença. Mas quando você convive com as meninas, você vê que o temperamento de um é totalmente diferente de outro. Elas são únicas. Não importa quantos gêmeos tenha numa casa, cada um é diferente. Você é diferente. Diga, eu sou único. Então, o que Deus tem para você é único. Não despreze o projeto de Deus na sua vida. Não despreze. Mas, pastor, eu já tentei tanto. Saiba, quanto maior a resistência, maior o medo do diabo por você.
Lembra de José? Quanto sofrimento ele teve? Manter-se firme. A Bíblia está repleta de casos de pessoas que sofreram uma resistência. Paulo, meu Deus, o apóstolo que mais sofreu foi Paulo. Mas eu sou fraco. É fraco nada, digo fraco, eu sou forte. Você é forte. Você é tão forte que o diabo está tentando te matar até hoje e ainda não conseguiu. Imagina tu assumindo a posição que Cristo te chamou, homem e mulher. Uma posição de vitória, de abrir a boca e dizer, eu sou filho de Deus. Acabou hoje o meu sofrimento, acabou a enfermidade hoje, acabou a palhaçada do diabo hoje. Não vai passar mais aqui. Acabou hoje. Rapaz, pensa, você pode ver que eu estou pregando, mas você vê que eu fico brabo, é quando a safadeza do diabo para deixar as pessoas amarradas, tristes, ali na derrota. Queridos, quebre este jugo. Jesus já quebrou este jugo. Quebra este jugo. Mas se Jesus quebrou, por que eu estou com o jugo? Porque está na sua cabeça, está na sua mente. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. E é justamente essa redenção, eu quero chamar os diáconos, esta redenção que nós temos aqui. Por isso que a ceia é tão importante. Não é só um ritual religioso. A ceia é um momento onde nós dizemos, diabo, tu perdeste. Tu foste derrotado. O sangue do justo Jesus foi derramado para que eu viva em novidade de vida. Em novidade de vida. Em novidade. Bom isso, né? Novidade. Eu gostei dessa expressão, novidade de vida, porque mostra que não é só uma vida dinâmica, ativa, mas ela é nova. Então não pensa no passado. A vida de hoje é muito melhor do que a vida do passado. Porque o passado, como dizia meu pai dizia um ditado bem antigo, águas passadas não movem um moinho. A água passou, meu irmão. Agora vem a água nova.